Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda aula do nosso minicurso, em que estou apresentando a vocês o livro Intercompreensão, Chave para as Línguas, publicado no ano passado com a editora Parábola, em parceria com o professor Pierre Escudé, da Universidade de Bordeaux. Na primeira aula, eu coloquei a intercompreensão como uma alternativa dentro dos cenários da comunicação exolíngue. Aliás, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir àquela primeira aula, eu recomendo que assistam o vídeo e depois vejam esta segunda aula. De qualquer forma, e recapitulando o que foi dito na primeira aula, a intercompreensão aparecia como uma alternativa válida dentro do cenário da comunicação exolíngue, trazendo duas vantagens. A primeira vantagem em termos de eficácia. A intercompreensão permite que cada falante use a língua da sua escolha e, portanto, que tenha mais recursos para mediar e para fazer a comunicação, para colocar em prática na comunicação. E a segunda vantagem em termos éticos, já que eu não imponho a minha língua para ninguém e também não tenho que apagar a minha língua perante ninguém. Na aula de hoje, então, a partir desse cenário, vamos apresentar algumas estratégias e algumas ferramentas metodológicas, cognitivas e metacognitivas que permitem que a intercompreensão aconteça. Em primeiro lugar, é importante dizer que todas as línguas da humanidade estão em contato entre elas e, portanto, isso significa, por consequência disso, a consequência disso é que nenhuma língua está completamente isolada. Portanto, nenhuma língua seria completamente opaca para os falantes de outras línguas. Certamente, quanto maior distanciamento linguístico houver entre duas línguas, mais difícil vai ser a intercompreensão. Menores vão ser esses espaços, essas pontes que permitem passar de uma língua a outra. O português brasileiro, ele é uma língua românica e, portanto, a intercompreensão pode acontecer em primeiro lugar com outras línguas, com falantes de outras línguas que também pertencem a esse contínuo das línguas românicas. A gente vai falar mais disso nas próximas aulas, mas eu já convido vocês, se tiverem interesse, a assistir um vídeo que fica aqui também, que é o que é intercompreensão, Foi produzido pelo Instituto Francês de São Paulo e explica de uma forma bastante didática no que consiste o contínuo das línguas românicas. Então, consideramos que o português vai ter, em primeiro lugar, mais possibilidades de intercompreensão com falantes de outras línguas românicas, mas para isso, ou melhor dito, isso não é condição suficiente. A intercompreensão não vai ser uma espécie de varinha mágica que permite a comunicação imediatamente. Vai ser necessário uma série de ferramentas, das quais vamos falar em seguida, mas também de um elemento muito importante na comunicação, que é o que nós chamamos de intencionalidade no segundo capítulo do livro. Então, em que consiste a intencionalidade? A comunicação é um ato de vontade, é um ato volitivo. Se eu tenho interesse, se eu tenho vontade de tentar negociar significados, de tentar me comunicar com uma outra pessoa, eu vou fazer tudo o possível para reformular, para me explicar, para me comunicar com a outra pessoa. Eu vou ter uma intencionalidade bastante alta. Se não tenho interesse em me fazer entender ou em entender o que a outra pessoa quer me dizer, provavelmente eu não vou fazer nenhum esforço e a comunicação não vai acontecer, não tem intencionalidade. Todo mundo já passou por algum momento de ruído, de não conseguir se fazer entender, de mal entendido também, né? É importante dizer que isso também acontece na língua materna, né? Já aconteceu com todo mundo, provavelmente cada um de vocês teria vários exemplos disso, falando na mesma língua da pessoa com a qual parece que a comunicação não estava sendo possível. Então, a intencionalidade, o desejo de eu tentar me fazer entender e eu tentar entender o outro, vai ser fundamental para desenvolver a intercompreensão. A partir de aí, vamos poder desenvolver três estratégias, das quais eu vou falar um pouquinho em seguida.
Em primeiro lugar, uma estratégia que seria a aproximação. Então, eu vou tentar me fazer entender e eu vou tentar entender o outro. Mas isso não significa que eu vou conseguir entender o 100% do que a outra pessoa fala comigo, ou um texto também escrito, né? Vamos falar mais adiante da intercompreensão oral e escrita. Então, não significa que eu vou entender automaticamente tudo que está sendo colocado nesse texto ou tudo que essa pessoa está tentando falar para mim. Teríamos então a questão da aproximação. Não consigo entender 100%, mas e se eu entender um 95%? Seria bom o suficiente? E se eu entender um 90%, um 85%, um 80%? Às vezes também pode acontecer que eu não entenda um termo específico, uma palavra, mas em vez de ficar bloqueado nesse obstáculo, eu vou tentar entender o conjunto da frase, o sentido geral, e quem sabe depois a palavra também vai aparecer em outros contextos e a partir da repetição eu vou poder chegar a induzir o significado da palavra. Então, primeira estratégia que seria a aproximação. Vejam que essa estratégia é uma questão que não é muito bem vista, muito bem quista na tradição de língua estrangeira, né, de ensino de língua estrangeira. Normalmente, no ensino de língua estrangeira, se espera que os alunos entendam tudo na língua de chegada, mesmo se é um texto adaptado. Você tem que entender 100%. Se não entendeu 100%, não teve um desenvolvimento ótimo, digamos assim. A segunda estratégia que apresentamos aqui no livro é a estratégia do transfer, ou da transferência. Então, isso significa que quando eu vou ter contato com uma nova língua, eu não faço isso a partir de zero. Primeiro, eu carrego comigo a minha língua materna, ou as minhas línguas maternas, assim como as línguas de escolarização, e também as outras línguas estrangeiras que eu já estudei ou com as quais eu já tive um contato. Isso cria uma espécie de constelação linguística, né, na qual a nova língua vai entrar como um novo elemento. Eu gosto bastante dessa imagem da constelação, porque uma constelação é um conjunto de planetas, de corpos, né, que estão relacionados a partir de uma série de forças, se mantêm juntos a partir de uma série de forças, né? Então, esse universo de cada um de nós aprendendo novas línguas, tendo contato com novas línguas, vai construindo uma espécie de constelação e de acervo linguístico pessoal, que vai se integrando. Então, tínhamos falado, em primeiro lugar, como estava dizendo aqui, da aproximação, em segundo lugar, da transferência. Como as línguas se integram nessa espécie de constelação, que chamamos assim, uma série de estratégias que eu usei para aprender uma língua, vou poder colocar na hora de aprender uma outra, ou no contato que eu vou ter com uma outra língua. E, por último, a terceira estratégia seria a estratégia do contexto e da forma como guias para induzir o significado. Então, vou colocar um exemplo para vocês. Imaginemos uma turista brasileira que senta numa cafeteria, num restaurante na Turquia. Daqui a pouco chega um moço e pergunta o que ela gostaria de tomar. Se ela quiser um café, né, e pedir isso, simplesmente dizer café ou um café, por favor, ela tem altas chances de conseguir que 5 minutos mais tarde o mesmo moço volte trazendo o café que ela tinha pedido. Por quê? Porque naquele contexto de uma turista pedindo alguma coisa para comer ou para beber e usando uma palavra internacional como é café, que por outro lado vem do turco, inclusive, tem altas chances que nesse contexto não poderia ser outra coisa, não poderia ser uma coisa diferente do que ela estivesse pedindo. Um outro exemplo, a nível escrito, do contexto e da forma como guias para induzir o significado, seria na hora de preencher um formulário escrito em alguma língua estrangeira. Poderia ser inclusive em italiano, em alemão ou em francês, línguas com as que talvez não tenhamos tido um contato prévio, mas que os elementos de transparência, como por exemplo nome, idade, endereço, vão permitir preencher esse formulário. Por quê? Porque também nós sabemos muito bem como preencher formulários, porque já preenchemos muitos formulários na nossa vida, talvez em português, e então sabemos o que vai ser pedido, que tipo de dados e como vamos ter que preencher um formulário. Em síntese,
as estratégias metodológicas de intercompreensão que apresentamos nesta segunda aula vão ter uma repercussão na mudança do papel do aluno e do professor dentro de uma formação desde uma abordagem intercompreensiva. E gostaríamos, precisamente, de finalizar a aula falando sobre essas mudanças. Vamos começar por falar das mudanças entre os alunos. Perante a situação mais tradicional no ensino de língua estrangeira, o aluno aqui não se sente culpabilizado por não ter uma alta proficiência na língua alvo. O que ele vai estar fazendo é trabalhar com hipóteses, desenvolver hipóteses para induzir o significado e desenvolver capacidades basicamente receptivas, a partir da intercompreensão escrita, textos escritos em outras línguas do contínuo, da leitura, portanto, ou da intercompreensão oral, né? A oralização, a escuta de outras línguas do contínuo, mais ou menos próximas. Essa questão de estar desenvolvendo hipóteses a partir dos conhecimentos prévios permite, por um lado, integrar todo o seu acervo linguístico e cultural, essa constelação de línguas previamente aprendidas, a começar pela língua materna, por línguas que ele já estudou previamente, com as quais ele já teve contato, ou das quais ele pode, inclusive, ter uma alta proficiência ou uma boa proficiência, para ajudar a estabelecer novos significados nas línguas que estão sendo apresentadas nesse momento. Isso também vai ajudar com a desinibição. Ele não vai se sentir coibido, inibido por não ter um grau de proficiência suficientemente adequado aos seus próprios olhos. Por outro lado, na parte do professor, não se espera que o professor que trabalha com intercompreensão seja uma espécie de erudito poliglota com conhecimentos em todas as línguas que vão estar em contato nessa aula. O que se espera dele, logicamente, é que tenha uma formação metodológica na intercompreensão e que possa agir como guia, colaborar com os alunos para a formulação das hipóteses e a validação das mesmas, posteriormente. Nesse sentido também do trabalho do professor, ele vai poder trabalhar dependendo dos seus objetivos com mais ou menos línguas mais ou menos próximas. Então, aqui estamos pensando principalmente nas línguas do contínuo da família românica, a qual pertence o português brasileiro. Mas, eventualmente, ele também vai poder trabalhar com outras línguas. Por exemplo, línguas de migração, línguas indígenas também, o inglês, que não é considerado uma língua românica, mas que compartilha muitos traços com as línguas românicas, dependendo a cada momento dos interesses e até do perfil da própria turma com a que ele tenha que trabalhar. Quantas mais línguas forem apresentadas, de uma forma mais evidente vai aparecer a capacidade da linguagem para além de oposições binárias entre língua materna e língua estrangeira, por exemplo. Por isso, quanto menor for a oposição entre as línguas já apresentadas, as línguas conhecidas e uma nova língua que está sendo apresentada, uma língua teoricamente opaca, desconhecida, dentro da dinâmica do ensino, maiores vão ser as capacidades de passagem de forma e de conteúdo de significado entre os estudantes. Mas, melhor do que falar de intercompreensão, è praticare intercomprensione. Perciò vorrei invitarvi alle nostre prossime video lezioni, in cui presenteremo i ponti che permettono il passaggio di una lingua romanza a un'altra, partendo sempre dal portoghese brasiliano. Vi aspetto, alla prossima!